7 erros que Luiz Zubeldia cometeu na final do Campeonato Carioca que comprometeu o título do Fluminense em 2026. O que ele fez, bicho? O que ele fez? Eu mergulhei nas entrevistas, na mídia especializada e no comportamento tático do Fluminense. O resultado? Identifiquei 7 erros capitais que Zubeldia cometeu que entregou o título na mão dos nossos rivais. O erro número 3 é o mais revoltante, mas o erro número 7, que é o último, explica exatamente por que a gente perdeu antes de perder o último pênalti com Luiz Otávio. Fique comigo até o final que você precisa entender de quem verdadeiramente é a culpa. Aqui não tem pano não. O trabalho do Zubeldia é excelente, mas tem que ser dito a verdade. Salve tricolores, bem-vindo ao nosso canal Somos Fluminense. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque hoje o papo é reto e sem filtro. Você acha que a derrota pro Flamengo foi por um mero acaso? E que o futebol é uma loteria que a bola simplesmente não quis entrar? Esqueça isso agora. No futebol de alto nível, a sorte é apenas um reflexo do preparo. E vimos no Maracanã que aquilo não foi um azar. Foi uma tragédia anunciada meticulosamente pelo nosso banco de reservas, infelizmente. Erro número 1. A insistência cega em jogar com Freitas. Vamos começar logo com o elefante que tá na sala. A mídia inteira questionou, todos os tricolores questionaram. A arquibancada não aguenta mais. O que o Zubeldia faz? Bancou o cara numa final contra o Flamengo, time precisando de uma excelente zaga. E quase aos 10 minutos ele entrega o jogo de cara. Nós estamos falando de um jogador com atuações muito inseguras, às vezes seguro demais do que ele quer fazer, mas também expõe o time desnecessariamente. E para piorar, ele tá com uma relação totalmente desgastada com a torcida, que isso atrapalha também no campo. Colocar o Freitas foi um atestado de teimosia. Faltou leitura do vestiário e também leitura do que o torcedor sente tendo ele como titular. E na coletiva ele foi bem claro. Ainda diz que culpar o jogador não faz sentido nenhum, porque toda a responsabilidade é dele. Sim, ele é o comandante do time, tem que ter sua responsabilidade, mas todos os jogadores têm as suas próprias. Erro 2. O caso Canóbio nas penalidades. Já que tocamos nessa ferida, vamos falar logo. Chegamos ali na marca da cal, a hora que separa os homens dos meninos. Canóbio é o nosso cobrador oficial do Fluminense. É a hora que todo mundo fala, tem posição física, tem tudo. Vamos lá, será que é a hora? E aí o que exatamente aconteceu fora da lista dos batedores? E o pior de tudo, a mídia perguntou pro próprio Zubeldia por que o Canóbio não bateu. E ele disse que a ordem foi dele. Então ele joga a responsabilidade para ele. Aqui esse erro é crasso também. Aí essa escolha, né, acabou virando uma roleta russa dos pênaltis do Fluminense. Erro 3. Covardia tática no tempo normal. O Fluminense claramente entrou em campo para não perder, não é possível. Tivemos um 0 a 0 totalmente sonolento, onde respeitamos muito o Flamengo mais do que necessário. Temos o elenco com poder de fogo, mesmo sem essas contratações novas. Para fazer um gol só? Kennedy, Serna, Acosta, Canóbio, esses aí já resolveria para fazer um golzinho só e tá muito bem, porque o Flamengo estava morto em campo. Faltou fome, faltou aquela agressividade letal que a gente espera de um time campeão, à la Cruzeiro e Atlético Mineiro. Jogar para empatar um clássico é flertar com desastre totalmente. Erro 4. Meio campo burocrático. Os volantes com aquele manual do Zubeldia, né, de como ser um meio campo. A nossa dupla de volantes fez até bons jogos. Mas no final parecia uma parede que não tinha porta nenhuma, não tinha saída para lugar nenhum. A escalação deixou Martinelli e Hércules totalmente sobrecarregados, tanto na defesa e quase não conseguiam jogar com o ataque. É como se o time tivesse partido em dois. Uma defesa que rebatia e um ataque que ficava isolado, tentando resolver na base da individualidade. Em jogos gigantes, meio campo que não pensa é o meio campo que não joga. Erro 5. Demora criminosa nas substituições. Essa aqui é o concurso. O relógio correndo, o time precisando de oxigênio e o jogo pedia mudança de ritmo. O banco de reservas ali, ó, intacto, ninguém se mexia. Parece que o Zubeldia sofreu uma paralisia tática ali, ó. Ficou estático total. Ele demorou uma eternidade para colocar jogadores e trazer sangue novo e trazer novas jogadas. A primeira substituição vem em 31 minutos do segundo tempo. Pelo amor de Deus!
Quando essas peças entraram, não tinha mais tempo hábil para fazer nada. Jogou para segurar o 0 a 0 e ir pros pênaltis, né? Como diz o nosso viajante tricolor, é devastador isso, cara, devastador. Erro 6. Descontrole total emocional do time. É só lembrar que um dia antes, o Zubeldia estava no tribunal com o Mário Bittencourt sendo julgado por ser irritadinho. Pegou pilha, né? Esse tipo de atitude leva isso pro jogador e às vezes o jogador que não tem inteligência emocional acaba caindo nessa e caindo na provocação do adversário. Você visivelmente vê que o Canóbio é muito fácil de tirar ele do sério. O futebol ele é muito mental e ele vai refletir o comportamento do nosso comandante. Apesar do Zubeldia estar se segurando, porque na época do São Paulo ele batia em qualquer um. Batia no bom sentido, tá? Faltou ser um time frio, calculista e que jogasse pensando em vencer o jogo. Erro 7. O raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. E o próprio Zubeldia admitiu após o jogo. O time perdeu 2 jogos muito importantes nos pênaltis. E sabe o que isso significa? Negligência no preparo, só pode. Não pode o time que está praticando, entre aspas, o melhor futebol do Brasil até o momento e nos jogos que tem que decidir fazer o que tem que fazer, não faz. Perde por despreparo. Parece que não existiu nenhum estudo, né, eficiente do adversário ou um treinamento mais intensivo. Pensando numa final única, onde o empate levava para o 0 a 0, a probabilidade era enorme disso acontecer. E por que esses jogadores não treinaram incansavelmente os pênaltis? Aí você pega o Guga e o Otávio, que chutaram uma bola totalmente despreparados. Pênalti não é loteria, é preparo e emocional. Agora não adianta, assinamos o testado de vice-campeão. E esse vídeo serve não é para poder torrar o nosso treinador, até porque ele faz um excelente trabalho. Eu gosto muito do trabalho do Zubeldia, mas você perder um título e você ser eliminado numa semifinal por teimosia, por panelinha, isso a gente já via muito nos times do Renato Gaúcho, e que vão decidir o jogo. Ou você acha que o Abel Ferreira do Palmeiras, ele liga se o jogador estrelinha vai ficar no banco? Ele bota que ele acha que tá melhor e ponto final. Só que agora, tricolor, é o seguinte, temos que virar a chave, o Campeonato Carioca já foi, já provamos que fomos o melhor time do campeonato, e infelizmente a gente não confirmou isso na final, tanto é que a gente emplacou 6 jogadores no time do Carioca, ou seja, moralmente o Fluminense foi um time melhor, mas o que vale é o título na galeria. Como não foi o caso, temos que virar a chave porque tem Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal, porque a sua inscrição é muito importante pra gente. Valeu? Grande abraço!